E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um Como se faz. E na aula de hoje vamos estar falando sobre a equação do segundo grau. Isso aí, a tão conhecida do ensino médio, equação do segundo grau. Mas para que ela serve? Como se faz? Bom, basicamente a equação do segundo grau ela serve para expressar um gráfico ou transformar uma função ou equação de segundo grau em um gráfico ou resultar através de um gráfico a equação do segundo grau. Mas como que é isso e tal? Parece ser um pouco complicado, mas não é. Nós vamos falar sobre isso hoje. Bom, a equação do segundo grau, toda a equação do segundo grau é expressa sempre da mesma forma. Ela é y igual a ax ao quadrado mais um bx mais c. Sempre assim. E, diferente da equação do primeiro grau, a equação do segundo grau ela não representa uma reta, mas sim uma parábola. O que é isso? O que é uma parábola? Bom, a parábola nada mais é que uma curva. Eu vou representar ela aqui para vocês. Bom, nós podemos ter uma parábola assim ou uma parábola assim. Bom, como vocês perceberam, nós podemos ter dois tipos de parábola e tudo mais. E como que nós sabemos qual é o tipo da parábola? Bom, é através das letras ou números da nossa equação do segundo grau. Bom, a nossa parábola é assim, ó, virada para cima, quando a nossa letra A, ou o número que fica no lugar da letra A, é positivo. Então, quando o nosso A for maior do que zero. E ela é assim, ó, virada para baixo, quando o nosso A for menor que zero, ou seja, quando for negativo. Bacana, legal, né? E além dela, tem outra letra muito importante, que é o nosso C. Ele determina qual ponto no eixo Y a nossa parábola corta. E o nosso B completa a equação do segundo grau, que nós podemos achar todos os outros pontos. Bom, vamos fazer isso na prática. Vamos pegar uma função aqui numérica para a gente fazer o gráfico dessa função numérica. Por exemplo, y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Esse cara é o nosso A e ele é positivo. Dá para perceber aqui, é de valor 1, certo? Se ele é positivo, a nossa parábola é virada para cima. E o nosso C, que é o 2, ele representa onde a nossa parábola corta o eixo Y, que no nosso caso é 2. Então, mais ou menos aqui, ó, ponto 2. Nossa parábola corta aqui, virada para cima, e ela vai passar pelo ponto em X e vai subir passando outro ponto em X. E aqui, ó, nós teremos um ponto X1 e aqui um ponto X2. E esses pontos nós vamos encontrar através do cálculo que usaremos na nossa função aqui, ó, do segundo grau. Bacana? Então, nós vamos usar essa equação para achar todos os pontos aqui deste gráfico. E, além disso, nós podemos encontrar o ponto mínimo desse gráfico aqui, ó, que ele representa aqui um valor em x e um valor em y, que nós chamamos de xy vértice. Então, vamos lá. Passando aqui. Bom, como que nós podemos fazer? Já encontramos um ponto 2 aqui e que é virada para cima, apenas analisando nossa equação do segundo grau. O nosso x1 e nosso x2 nós podemos encontrar usando o teorema de Bhaskara, ou fórmula de Bhaskara aqui,
O que ele fala? Ele fala que o nosso x1, ou seja, esse ponto aqui, ele é igual a menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. E o nosso x2, que é esse ponto aqui, é igual a menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. E como que nós encontramos esse delta? O teorema de Bhaskara também nos diz como. Fala que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Bom, usando essas fórmulas, nós vamos encontrar o nosso ponto x1 e x2. Vamos lá. Bom, usando aqui para encontrar primeiro o delta, para depois x1 e x2. Eu tenho que o meu delta é igual a b ao quadrado, que na nossa equação o b é o menos 3, menos 4 vezes o nosso a, que no nosso caso é 1, vezes o c, que no nosso caso é 2. Bom, isso aqui me dá um delta igual a 3 ao quadrado, negativo, dá 9 positivo, menos, me dá um 8. Quer dizer que o nosso delta aqui, ele é igual a 1. Bacana? Agora, nós podemos calcular o nosso x1 e x2. Bom, x1 é igual a menos b, que no nosso caso é menos 3, mais raiz de delta, que nós achamos que é 1, dividido por 2 vezes o a, que no nosso caso é 1 também. O nosso x1 é igual a menos com menos mais 3, mais raiz de 1 é igual a 1, dividido por 2. Resolvendo isso aqui, vai dar 4 dividido por 2, que dá 2. Então, nosso x1 é igual a 2. Bacana. Então, nós encontramos que esse ponto aqui em x é igual a 2. O nosso x2 é igual à fórmula do x2 menos b, que no nosso caso é menos 3, menos a raiz de delta, que nós encontramos, que é 1, dividido por 2 vezes o a, que no nosso caso é 1. Isso aqui me dá um x2 igual a menos com menos mais 3, menos raiz de 1, que é 1, 2 vezes 1, 2. O nosso x2, resolvendo isso, 3 menos 1, 2, dividido por 2, igual a 1. Bacana, então achamos o nosso x2, que é igual a 1. E aqui, ó, olha só que interessante, nós apenas trocamos o nome. Nosso x1, na verdade, é o x2. Então, esse ponto é 2 e esse ponto é 1, porque o 1 vem antes do 2. Então, 1x e 2x. Bacana. Só que falta encontrar aqui, ó, o nosso ponto mínimo dessa parábola aqui. Como que nós encontramos? Bom, é simples. O ponto em x é a metade entre o x1 e x2. Se o meu x1 é 1 e o meu x2 é 2, o meu meio aqui é o quê? 1,5. Então, vamos expressar isso matematicamente falando. O nosso x vértice é igual a x1 mais x2 dividido por 2. Então, o nosso x vértice é igual, no nosso caso lá, era 1
mais 2 dividido por 2, nosso x vértice é igual a 3 dividido por 2. Nosso x vértice é igual a 1,5. Bacana? E o nosso y? Bom, o nosso y, nós vamos pegar a nossa equação que foi nos dada, y é igual a x² menos 3x mais 2, que deram para a gente no início da questão. E nós vamos atribuir o valor de x, vértice, que é 1,5. E aí, nós vamos encontrar o y que corresponde a esse ponto. Então, nós temos o nosso gráfico assim, ó. Nós já encontramos que ele corta no ponto 2, que ele passa num x1, num x2, e que o x vértice é 1,5. Qual ponto em y que corresponde a esse 1,5? É o que nós vamos encontrar através dessa equação. Então, vamos lá. O nosso y vértice, que é o y para o x vértice, é igual, no lugar de x, a gente coloca o valor, 1,5 ao quadrado, menos 3 vezes, no lugar de x, 1,5, mais 2. O nosso y vértice vai ser 1,5 ao quadrado, que dá 2,25, menos 3 vezes 1,5, que dá 4,5, mais 2. Isso aqui vai me dar y vértice é igual a 2,25 menos 4,5. Não, vamos fazer diferente. 4,5 mais 2, menos 4,5 mais 2 me dá menos 2,5, com 2,25. Nosso y vértice é igual a menos 0,25. Bacana? Então, nós encontramos aqui o nosso y vértice, que vale 0,25. E por que ele está negativo aqui? Ó? Porque ele está abaixo de zero. Então, tudo que é para cima é positivo, tudo que é para baixo é negativo. Então, por isso, esse negativo do sinal. Então, desenhando esse gráfico melhor, só para vocês entenderem, fica assim, ó. Nós temos eixo y, um eixo x, o ponto 0, aqui vem 1, aqui o ponto 2, aqui o ponto 1, aqui o 2, aqui o 3. Nossa parábola faz isso e sobe. Então, cortando o ponto 1, ponto 2, o centro aqui é 1,5 e o valor correspondente é igual a 0,25. E esse é o gráfico da função ou equação que é x ao quadrado menos 3x mais 2. Bom, pessoal, é isso aí. É para isso que serve a equação do segundo grau. Espero ter ajudado vocês, tirado dúvidas. E até o próximo Como Se Faz. É isso aí. Tchau, tchau.